É muita traição, mas muitas coisas que só serão muitas sabidas no dia do juízo final, quando abrir os livros forem abertos diante de Deus. Mas é muita traição. Delegado que casa com prostituta, policial. Tem um delegado, acho que ele está aposentado. Ele conheceu uma prostituta, né? E se casou com essa prostituta. Ele casou com essa prostituta. Teve um filho, passa por cabelo lisinho, de franjinha, castanho claro. Lourinho ele, o garotinho. Então ele casou-se com a prostituta. O cafetão arrumou tudo, fez as apresentações. Ele conheceu ela no prostíbulo e se casou com ela e teve um filho. Ele se apaixonou pela prostituta, né? E aí ele comprou o terreno como se fosse uma mulher tradicional, tratou ela como se fosse uma mulher tradicional, com todas as honras. Ele comprou terreno, ele construiu a casa, ele casou com ela na igreja. Casou como se fosse uma mulher muito digna. E ela vestiu o personagem, né? E atendeu essas expectativas dele, atendeu. Ele se iludiu com ela. O ambiente não era bom do convívio que ele começou a ter com os parentes dela. Tudo cafetão. Tudo. E ele delegado policial no meio de cafetão. Tudo lavando dinheiro, fazendo tráfico de drogas. E ele o único bonzinho ali. Achando que... E todo mundo tratando ele bem. A mãe dela chamava ele de filho. Era cafetina. Mas ele era tratado muito bem, xodozinho de todos eles, né? Só que o terreno, ele comprou o terreno e foi fazer. Ela falou assim, não, meus tios, meu pai, sei lá, eles são construtores, são pedreiros, mestres de obra, já fizeram prédio em Caraí. Não, deixa que eles constroem a casa. Fez a planta com o engenheiro, que era parente dela, rapaz jovem, que se formou, acho que pela UF. Ela falou assim, não, meus parentes fazem a casa, que isso, vai gastar com construtora, não. Eles fazem, fizeram mutirão. Feijoada, churrasco, música, rapidinho erguer a casa. Rápido. Ele só comprou o material e o terreno, mas foi tudo rápido. E a mobília. Mas fizeram a casa em meio à festa. Só que no quarto dele, com a esposa, embaixo tinha um bunker. E ele não sabia. Todo com concreto. Todo concretado. Em cima do bunker, da porta do bunker, eles botaram a cama box. Eles colocaram a cama box. Já premeditando. Olha só a estratégia. Tudo parente dela se fingiu de amigo com ele. Ele se sentia até protegido. Por ele, era o delegado, ele se sentia protegido pelos parentes da prostituta. De tão bem, parece que eles viviam numa vila, alguma coisa assim, mas era muito bem tratado ele. Muito. A mãe dela adoeceu, ele ficava no pé da cama da mãe dela, como se fosse mãe dele. De tão bem que ele era tratado pelos parentes. Aí fizeram o bunker, ele não sabia, né? Quem construiu foram os tios, pais, todo mundo dela, parente dela. Fizeram o bunker, a casa era até um pouquinho mais... A cama ficava até num patamarzinho a mais do que o chão, né? E o bunker feito no modelo de estúdio, para não vazar som, nada. Olha só. Fizeram o bunker. Aí, os criminosos fugitivos da polícia, né, e ele atrás dos criminosos, 6. Eles passaram uma semana no quarto do delegado. Uma semana. Quando ele saía para trabalhar na investigação, ele contava para ela que estava investigando, que ia pegar os bandidos, aquela coisa toda. Eles tudo de short, sem camisa, deitado dentro do quarto dele. Durante o dia, quando eles saíam, ela fechava as janelas todas. Tinha uma pessoa que ficava no portão vigiando, 2 ou 3 pessoas vigiando a cada 100 metros, para ver se ele se aproximava, para avisar ela. Aí eles saíam do bunker, aí eles comiam, se alimentavam, deitavam,
ficava numa boa dentro da casa com ela e com o filho do delegado. Com o filho, brincava com o garoto e tudo. Eles tinham um apelido, era o urso, o tigrinho, o tigrinho, o ursinho. Aí o filho pequenininho falava, brinquei com o ursinho. Ah, você brincou com o ursinho. Aí a mãe providenciou, comprou um urso grande, comprou um tigre grande, para o pai achar que a criança estava falando dos bonequinhos. Para cada bandidinho que estava dormindo no bunker na casa dele, tinha um urso de pelúcia. Aí o garotinho podia ficar no meio dos bandidos, porque quando falava com o papai delegado pensava que eram os ursinhos. Que estratégia, né? Que coisa. Aí o garoto pequenininho, falante, inteligente, 2 anos, o ursinho. Dei papá pro ursinho, comi com o ursinho, deitei no colo do ursinho, depois veio o tigrinho. E era tigrinho mesmo, porque cada bandido recebeu um nome de urso de pelúcia. Cada urso enorme. Passou a vender na rua, vocês lembram? Aqueles bichos de pelúcia enormes. Então, aí o garotinho dizia assim. E eles passaram 1 semana na casa do delegado, dormindo nesse bunker. Com tudo, com a refrigeração, tudo. Quando ligava lá alguma coisa, ela ligava o ar-condicionado, ele fazia um barulho, ligava o ventilador de teto, botava um som, estava sempre com algum barulho para a criancinha não perceber. Mas teve um dia que a criancinha falou pro pai que o ursinho estava embaixo da terra. O ursinho estava embaixo da terra. Entendeu? Aí acho que ela inventou uma brincadeira de enterrar o ursinho, que o ursinho morreu. Aí fez uma brincadeira nesse aspecto, o pai não entender, porque o ursinho estava tudo debaixo da terra, os ursinhos, papai. Tá tudo debaixo da terra, os ursinhos. Os ursinhos. Aí eles entraram debaixo da cama. Os ursinhos entraram debaixo da cama. Que coisinha linda, essa criancinha maravilhosa. Que coisinha fofa. Os ursinhos entraram embaixo da cama do papai. Entrou debaixo da cama da mamãe. O ursinho, o tigrinho, o cachorrinho. Todos entraram, o papagaio, todo mundo entrou debaixo da cama do papai e da mamãe. E aí eles ficam dormindo. Quando o papai chegou do trabalho, aí os ursinhos estavam todos ao redor da cama. Certo? Enganando a criança desse jeito, né? Desse jeito. Então, ela enganou, e os parentes fizeram de propósito o casamento com ele, porque iriam fazer rota de fuga na casa dele. Muitos delegados, muitos policiais vão para a casa das amantes e o bandido que ele tá procurando, tá dentro do armário. Tem passagem secreta no armário, fica dentro do armário. No quarto onde o delegado tá com a prostituta, é uma loura. Elas escondem os bandidos dentro de casa. Dentro de casa. Junto com o marido, com os filhos. Isso é mais comum do que vocês imaginam.